Nas pequenas horas de 11 de março de 2012, os guardas americanos no acampamento Bellumbee ouviram tiros ecoarem pelo ar noturno. Nas próximas horas, os tiros continuaram entre intervalos. Nos dias seguintes, descobriu-se que 16 civis afegãos, incluindo crianças, foram assassinados naquela noite pelo sargento Robert Bowles, dos Estados Unidos da América, no distrito de Panjshir, província de Kandahar, Afeganistão. A horrível demonstração de violência e terror ficaria conhecida como o Massacre de Kandahar, e Bales se encontraria na prisão pouco depois de confessar e se declarar culpado de todas as acusações. Bales era um pai de 2 filhos, com um bom histórico militar. Embora ele tenha participado de algumas brigas menores com civis, não havia nada em sua vida que indicasse que ele poderia cometer um crime tão brutal e perturbador. Ele foi descrito como um homem comum que parecia tentar fazer a coisa certa. Ele era querido e popular na juventude, sempre disposto a ajudar os necessitados. O que levou Robert Bales a escolher esse caminho destrutivo. Neste documentário, pretendemos esclarecer esta questão e mais, enquanto examinamos a horrível história de Robert Bales e o massacre de Kandahar. Robert Bales nasceu em 30 de junho de 1973, em Norwood, um subúrbio de Cincinnati, Ohio. O caçula de 5 meninos, as crianças moravam com os pais em uma casa de tijolos de 2 andares, conhecida como a Casa Bales, mesmo após a mudança da família. Por todas as contas, a família Bales era benquista e respeitada em sua comunidade. Na adolescência, Bales foi descrito como falante, inteligente, bem educado e engajado. Ele sempre arranjava tempo para os amigos, se esforçava para tomar as decisões corretas e era admirado pelas outras crianças do bairro. Bales era um jovem popular que gostava de atividades diversas, como esportes e teatro. Ele atuava como linebacker central no time de futebol da escola, conhecido por sua força, apesar de não ser muito grande. Porém, em seu penúltimo ano escolar, Bales foi educadamente removido do cargo para que um novo aluno o assumisse. Apesar de Bales ter motivos para ficar chateado com a decisão do treinador, ele aceitou com tranquilidade e deu dicas ao novato para ajudá-lo em seu novo papel. Esse aluno era Mark Edwards, que jogou na National Football League entre 1997 e 2005. O biógrafo de Edwards notou que Bales teve a ideia naquela situação de que Mark seria melhor para o time. Ele também disse que Edwards creditou Bale por ajudá-lo a melhorar como jogador. Ele creditou Bob Bales por ensiná-lo o que significa liderança e como lidar com uma situação que não lhe favorece. Em seu anuário, Bales assinou a foto do time de futebol com o apelido Doom. Seu ex-diretor afirmou que ele é um daqueles garotos memoráveis, um verdadeiro extrovertido. Após o ensino médio, Bales estudou no College of Mount St. Joseph de 1991 a 1992. Em 1993, ele ingressou na Universidade Estadual de Ohio para estudar economia. No entanto, em 1996, ele saiu abruptamente sem se formar. Não se sabe porque ele nunca voltou para terminar os estudos. Segundo um artigo do New York Times de 2012, os detalhes da vida de Bale nos anos seguintes são desconhecidos. Amigos afirmam que, após deixar a universidade, ele começou a trabalhar em serviços financeiros em Columbia, Ohio, antes de se mudar para a Flórida e abrir um negócio de investimentos com seu irmão e o ex-colega de futebol Mark Edwards. A Spartina Investments, sediada em Doral, Flórida,
tinha um escritório alugado pelo trio a poucos quarteirões do Aeroporto Internacional de Miami. De acordo com repórteres, em março de 2012, não havia sinal de que o negócio ainda estava em andamento. Descobriu-se que havia sido dissolvido pelo Estado em 2000, após a empresa não entregar seu relatório anual a tempo. Segundo a porta-voz de Mark Edwards, a relação comercial foi breve e limitada. Terminou devido às forças do mercado e outros problemas. Porém, um artigo da Business Week fornece mais detalhes. Balles iniciou sua trajetória de investimentos em 1996, ano em que saiu da universidade e foi para a Flórida. Para a Flórida. Nos meses seguintes, ele trabalhou em 5 empresas diferentes, todas interligadas, com funcionários e escritórios compartilhados. Documentos públicos mostraram que Balles estava registrado para vender investimentos com essas empresas. Pouco depois, Balles e uma das empresas para as quais trabalhava, Michael Patterson Incorporated, foram acusados de envolvimento em atividades de segurança fraudulentas. Uma reclamação alegou que Balles havia participado de negociações não autorizadas, embora ele argumentasse que Michael Patterson, seu empregador, era o responsável por elas, realizadas após sua saída da empresa. Bayles notou que Patterson informou ao cliente idoso que ele seria responsável por eles. Registros mostraram que em 2012 Patterson foi proibido de lidar com valores mobiliários em Ohio. Em 2003, Patterson e Bowles foram atingidos por uma decisão de arbitragem de 1,5 milhão, na qual Bowles foi acusado de fraude, negociação não autorizada e violação de responsabilidade. O casal nunca recebeu o dinheiro, pois Balles não tinha nenhum para dar, e sua licença de corretor não foi revogada. Um artigo da Bloomberg relata que o casal foi enganado em mais de $600 mil de suas economias de aposentadoria. Balles também trabalhou para a Hamilton's Share, descrita como uma das várias empresas de inflar e despejar que surgiram na Flórida nos anos 1990. Vendedores contratados por essas empresas venderiam ações de baixo valor, aumentando os preços e permitindo que eles vendessem suas próprias ações, obtendo grandes lucros. A Hamilton's Share foi posteriormente acusada de ignorar reclamações de clientes, fornecer informações enganosas, não verificar as credenciais da equipe e não supervisionar seus corretores. Em 1999, a Hamilton Share vendeu ações baratas de uma empresa de dispositivos médicos que posteriormente foi flagrada comercializando produtos no mercado negro e superfaturando reembolsos do governo. A Hamilton Share foi acusada e eventualmente pediu proteção contra a falência. O processo contra eles foi arquivado e poucos detalhes adicionais sobre o caso são conhecidos. Em 2001, 3 principais da empresa foram acusados de fraude criminal federal. Um deles cumpriu 5 anos de prisão por fraude postal, enquanto os outros 2 cumpriram 1 ano e 1 dia por conspiração. Notavelmente, quando a decisão foi tomada para começar a resolver a disputa entre Balles e os clientes idosos que o acusaram de destruir seus investimentos, ele já estava fora do país. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, Balles decidiu se alistar no exército, deixando para trás sua carreira no ramo de investimentos. Ele disse que os ataques de 11 de setembro o inspiraram a servir seu país. Mas amigos acreditam que ele apenas odiava ver seus clientes perderem dinheiro e decidiu encontrar uma nova forma de se sustentar. Durante esse período, ele estava desnorteado e desanimado, buscando algo que lhe trouxesse propósito. Um vizinho que viu Balles crescer lembrou-se de ter ficado preocupado quando ele se alistou no exército, temendo que estivesse arriscando sua vida. Um filho que idolatrava Balles desde a infância afirmou que Balles tinha que se alistar porque ele cuida de todos. Mark Edwards lembrou que ele disse que tinha que acertar algo. Se alistar no exército e lutar pelo nosso país era sua maneira de se redimir até certo ponto. Balles tinha 27 anos quando se alistou no exército e rapidamente se mostrou um indivíduo forte e simpático. Ele conquistou o respeito dos colegas por sua sensatez e maturidade, mesmo no calor da batalha.
Um soldado que serviu com Bales no Iraque em 2007 observou que ele era um excelente líder e um excelente soldado. Após o treinamento básico, Bales foi designado para o que era então conhecido como Fort Lewis, hoje chamado de Base Conjunta Lewis McChord, perto de Tacoma, Washington, onde estava ansioso para ser implantado. Sua carreira durou mais de 10 anos no 2º Batalhão, 3º Regimento de Infantaria e na Brigada Stryker. Mas nem tudo foi tranquilo para Bales a partir daqui. Em 2002, ele foi acusado de agredir um segurança no cassino Silver Dollar em Tacoma e posteriormente foi acusado pelo crime. O advogado que ele contratou em 2012 após o massacre de Kandahar disse à mídia que a violência começou após uma discussão que Bales teve com uma mulher que era outra cliente do cassino. Por volta da 1 da manhã, em 14 de julho de 2002, ele estava bebendo no bar do cassino quando ameaçou outro cliente. Quando lhe pediram para sair, ele se recusou e foi escoltado para fora à força. Ele atacou o segurança com uma tampa de lixo antes de acertá-lo no peito com o punho. Após o incidente, Bales foi acusado de um delito menor. Ele se representou em tribunal, pagou multa de $300 e concordou com 20 horas de aconselhamento para controle da raiva, que aparentemente completou. Em 2003, Bales conheceu Carrie Primo enquanto estava em um bar. Segundo Carrie, o casal dançou e flertou a noite inteira, mas ele disse que seria enviado ao Iraque em um mês. No início, ela pensou em se afastar do romance que desabrochava, lembrando depois: "Você quer alguém que estará por perto, mas tínhamos uma faísca." Ela descreveu Bales como uma pessoa entusiasmada e empolgada. Ele gostava de contar a ela o que aprendia sobre a vida militar, guerra e sua condução. Apesar de Bales ter sido enviado para o Iraque em novembro, o casal manteve contato e o relacionamento deles se tornava cada vez mais sério com o passar dos meses, embora a distância fosse difícil. Carrie seria lembrada pelos vizinhos como uma ciclista ávida, porém pouco sociável. Ela também era uma blogueira que discutia receitas de biscoitos, livros favoritos e a vida de uma esposa militar em seu blog. De acordo com relatórios, a primeira missão de Bales envolveu inúmeros tiroteios enquanto o país mergulhava no caos. Ele mais tarde relatou a viagem e seu primeiro grande tiroteio, que ocorreu em Mosul, para Brandon Vaughan, um escritor da GQ. Embora fosse um oficial meticuloso e preparado, mais tarde conhecido por sua habilidade de distinguir os vilões dos incompetentes, ele achou sua primeira incursão no caos da guerra bastante avassaladora. Na primeira vez que você se envolve em um tiroteio, acaba espalhando balas por todo lugar devido ao medo. Você está realmente agitado. Depois, isso passa. Você controla sua respiração e se acalma. Você reconhece o que vê e a situação. Já passou por isso. Você já fez isso, mas seu primeiro combate é muito importante. Apesar de às vezes dirigir o veículo blindado Stryker, Bales era mais frequentemente líder de uma equipe de armas em patrulha de combate. Bales retornou para a casa de sua primeira missão em novembro de 2004 e 5 meses depois, casou-se com Carrie. O casal teve 2 filhos posteriormente. Apesar das novidades em sua vida pessoal, Bales recusou-se a tirar uma folga do trabalho para aproveitá-las. Ele continuou focado na preparação para a próxima missão, permanecendo na base por mais de 12 horas diárias. Carrie lembrou que algumas noites acordava de um pesadelo, temendo que alguém tivesse invadido a casa. Sempre diligente, Bales saltava da cama, armado, e patrulhava toda a casa, incluindo o perímetro externo. Na época, Carrie pensava que era apenas a maneira como ele fazia as coisas como um marido devotado e soldado. Mas, olhando para trás, ela se pergunta se foi o início da paranoia de Bales, provocada por suas temporadas longe de casa. Carrie também percebeu que Bales gostava de beber. No início, parecia ser apenas por diversão. Era algo que ele fazia com amigos e parecia se divertir. Mas ao retornar para os Estados Unidos da América, ela ficou preocupada que beber se tornou uma muleta, um mecanismo de enfrentamento que ele precisava para funcionar, tendo visto os horrores da guerra no Iraque. Ela se lembrou que ele saía para o deck fumar um charuto, um hábito que tinha no Iraque.
Ele ouvia sua música e você sabia que ele estava lidando com tudo o que tinha visto. Ela certa acrescentou que, apesar de tentar se aproximar e conversar com ele, sabia que ele gostava de ficar sozinho nesses momentos. Você podia apenas dizer que ele estava lidando com coisas sombrias. Ele não costumava se abrir sobre esses assuntos. Após sua prisão em 2012, os registros revelaram que Balles tinha um longo histórico de problemas com álcool. Em 1998, ele foi multado na Flórida por portar álcool em uma praia. Em 2002, houve a briga bêbada com o segurança em Tacoma. Em 2005, ele foi preso por dirigir embriagado. Em 2008, ele se envolveu em uma altercação bêbada fora de um boliche e, no mesmo ano, supostamente adormeceu ao volante, capotou seu carro e fugiu para a floresta. Uma testemunha viu um homem em uniforme militar, sangrando e com a cabeça raspada, fugindo da cena em Sumner, Washington. Na pista de boliche, Balles foi visto extremamente embriagado. Ele foi descrito cambaleando com um olhar vidrado, cheiro de álcool e fala arrastada. Ele se aproximou de uma mulher que estava com um namorado do lado de fora do estabelecimento e elogiou sua beleza. A mulher relatou, e então ele pegou minha mão e a colocou em sua virilha. Meu namorado disse que devo pedir desculpas a ela por ter sido rude. Você não faria isso, e em seguida ele estava chutando meu namorado. Ele o derrubou e começou a agredi-lo no chão. Após os seguranças encerrarem a briga, os amigos de Balles teriam aparecido e pedido à mulher para não registrar queixa, alegando que isso destruiria a vida dele. A mulher registrou a ocorrência, mas Balles não foi acusado, pois os promotores alegaram que não estava claro quem iniciou a briga. Balles foi acusado de atropelamento e fuga após capotar seu carro, mas recebeu uma sentença adiada de 12 meses para pagar uma multa de $250. Depois disso, a acusação foi arquivada. A segunda turnê militar de Balles ocorreu entre junho de 2006 e setembro de 2007, quando o país estava no meio de uma guerra civil entre as forças de segurança iraquianas e os membros dos Soldados do Céu, este último descrito como um culto muçulmano apocalíptico. Durante o conflito, 250 membros do culto morreram junto com 11 a 25 membros das forças de segurança iraquianas e 2 soldados americanos. Refletindo sobre essa disputa particularmente sangrenta, Balles disse ao Northwest Guardian, um jornal militar: "Nunca estive mais orgulhoso de fazer parte desta unidade do que naquele dia, pelo simples fato de que discriminamos entre os maus e os não combatentes, e depois acabamos ajudando as pessoas que 3 ou 4 horas antes estavam tentando nos matar." Balles se refere às crianças e mulheres que tiveram seus ferimentos tratados após o combate. Ele ressaltou que essa é a real distinção entre ser americano e ser uma pessoa ruim. Alguém que coloca sua família em perigo dessa forma. Carey afirmaria que este conflito o assombrou muito depois de voltar para casa. Especificamente, um momento ficou gravado em seu cérebro e ele não conseguiu esquecê-lo. Carey afirmou: "Ele viu essa mulher. O bebê estava morto em seus braços e ela tinha um cobertor sobre o corpo porque estava frio naquela manhã. Um homem ferido que passava por ali ao ver o bebê morto pegou o cobertor dela para se aquecer." Além do trauma de Balles, nos últimos meses desta turnê, ele passou um tempo em Dora, um bairro infame de Bagdá com reputação de ilegalidade, caos e violência. Ele lembrou que um artefato explosivo improvisado explodiu um veículo, matando o soldado dentro. "Foi bastante gráfico, cara", Balles contou a GQ. "O artefato explosivo improvisado rasgou o fundo do caminhão. As entranhas dos soldados estavam grudadas nas laterais." Ao fim da turnê, Balles, com 34 anos, queria sair. Há relatos de que ele machucou o pé durante esse período, mas estava determinado a estar apto para o serviço apesar disso. Além disso, ele foi promovido a sargento e escolhido para treinamento de atirador de elite, o que o fez decidir ficar mais um pouco. Mais tarde, ele se arrependeria dessa decisão. A terceira turnê de Balles, realizada em 10 meses entre 2009 e 2010,
foi, segundo relatos, tranquila. Ele seria perdoado por pensar que Balles aproveitaria esse breve período de paz, dado que ele queria sair do exército apenas alguns anos antes, mas ele supostamente disse a amigos que a implantação era chata e bastante estúpida, reclamando da falta de combate. Nessa época, Balles e sua esposa enfrentaram dificuldades financeiras. O casal residia em uma casa em Auburn, uma cidade localizada entre Seattle e Tacoma, que Kelly possuía antes de se conhecerem. Porém, em 2009, o casal enfrentava problemas para pagar a hipoteca. Eles deixaram de pagar $17 mil e deviam quase 200 mil ao banco. Um leilão fiduciário foi marcado para outubro de 2009, quando o casal já havia se mudado, mas foi adiado 3 vezes e cancelado no começo de 2010. Não está claro o motivo. Na prisão de Balles, em 2012, a casa estava inativa por 18 meses. Os vizinhos notaram que o casal não cuidava bem da propriedade, deixando-a suja e necessitando de reparos. O casal possuía outra propriedade comprada em 2005. Porém, em 2012, Kelly informou a um corretor que desejava vender a casa, pois necessitavam do dinheiro. A casa foi posta à venda por $229 mil, $50 mil a menos do que o casal havia pago por ela. Depois da terceira turnê, Balles buscou ajuda para seus problemas, incluindo paranoia, insônia, dores de cabeça, temperamento explosivo e relacionamento problemático com o álcool. Um médico do exército diagnosticou uma leve lesão cerebral traumática, possivelmente devido ao seu veículo ter capotado após ser atingido por um artefato explosivo improvisado, mas também possivelmente relacionada aos seus dias jogando futebol no ensino médio. Além disso, Balles foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Como muitos soldados, ele descartou a possibilidade de sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, mas, a pedido da esposa e do médico, concordou em consultar um terapeuta. Balles desistiu após poucas sessões, frustrado que o terapeuta acreditava que sua raiva mascarava algo mais profundo. Ele relatou a um juiz militar que a única sensação experimentada foi fraqueza ao falar sobre suas emoções. "De onde venho, os homens não falam assim", disse ao médico de transtorno de estresse pós-traumático que estava melhor e ele me liberou das consultas. Apesar desses novos diagnósticos, em dezembro de 2011, Balles foi enviado mais uma vez. Na noite de 11 de março de 2012, após seu turno, Balles bebeu 6 ou 7 doses enquanto assistia a um filme com alguns companheiros de exército. Segundo a investigação do exército, iniciada após sua prisão, ele passou a noite preocupado por não conseguir a promoção desejada, que proporcionaria a ele e sua esposa um extra mensal de R$370, valor que necessitavam desesperadamente. Os problemas financeiros e a falta de promoção de Balles estavam causando tensão em seu casamento, o que o deixava preocupado com o impacto em seu relacionamento. Balles também expressou raiva naquela noite por outro soldado que teve a perna arrancada no dia anterior e sobre a liderança dos Boinas Verdes, que ele sentia que não eram agressivos o suficiente. Diante da série de ataques recentes do Talibã contra as tropas dos Estados Unidos da América, Balles, além de estar sob efeito de álcool, havia começado a tomar esteroides algumas semanas antes. Soldados que o conheciam especularam que suas recentes explosões de raiva e instabilidade eram resultado do stanozolol em seu sistema. Próximo da meia-noite, Bells foi para seu quarto e tomou vários comprimidos para dormir. Ele disse mais tarde a Dick que provavelmente não dormia desde quarta-feira. "Naquela noite, eu só queria dormir. Meus pensamentos estavam naqueles caras lá fora, se movendo na escuridão, fazendo algo. Eles se aproximam da base, fechando em nossa posição, tentando nos matar." Balles estava certo de que o Talibã planejava outro ataque. Pouco antes do final do seu turno, enquanto estava de guarda, ele acreditava ter visto luzes à distância e que eram de insurgentes enviando sinais sobre um ataque iminente. Ele relatou suas suspeitas ao guarda que assumiu depois dele, mas acreditava que ninguém o levava a sério. Como resultado, ele estava paranoico,
certo de que algo estava por vir. Algo grande e violento. Como ele não conseguia dormir, apesar dos comprimidos, ele levou suas preocupações ao sargento do Boina Verde, encarregado da ligação com a infantaria. Bayliss ainda não obteve a resposta que buscava. Ele meio que me ignorou e disse para cuidar da minha própria vida. Bayliss retornou para a cama, mas não conseguia dormir. Então, ele se levantou, vestiu seu equipamento de combate e óculos de visão noturna, aprontou suas armas e saiu da base. Ele passou porque os soldados de guarda estavam dormindo durante o serviço. Bayliss foi direto para a casa de Sayed Jan, um ancião da aldeia de Alakozai, a cerca de meio quilômetro de distância. Embora Sayed Jan não estivesse em casa, sua família estava. Sua esposa e 2 netos foram reunidos em outra sala, ordenados a deitar no chão e permanecer ali. Apesar da luta da esposa de Sayed Jan com o soldado, Bayliss a derrubou e pisoteou, alegando depois que se alguém interage com você enquanto limpa um quarto e não é uma ameaça, você vai empurrá-los, que foi o que ele fez. Em outro cômodo, o primo de Sayed Jan dormia profundamente. Bayliss o atirou a queima-roupa logo após ouvir a esposa e os 2 netos fugindo da casa. O soldado o seguiu, guiado por seus gritos, até a propriedade de um vizinho. O cachorro tentou atacá-lo, então Bayliss atirou fatalmente no animal. Mais tarde, defendendo essa ação para Jake Bales, afirmou: "Isso não é os Estados Unidos da América. Fido não é um animal de estimação da família. Fido está lá para avisar que alguém está chegando." Posteriormente, Bayliss esbarrou em Nazir Mohamed, que, preocupado com a agitação, começou a bater nele. Quando o filho do homem saiu correndo, soluçando pelo pai, os soldados atiraram na criança antes de matar Nazir. Em entrevista a Jake, Bayliss expressou certo arrependimento por suas ações, especialmente por atirar na criança. Ele afirmou: "Foi uma reação rápida. Eu odeio isso, eu odeio isso. Todos os dias eu penso nisso o tempo todo." Bayliss disse que então começou a agir no piloto automático. Um grupo de mulheres e crianças fugiu para essa escuridão, tentando evitar Bayliss e a luz acoplada ao seu rifle. O grupo chegou à casa de um homem idoso cujo medicamento permitiu que ele dormisse durante o barulho. Eles o acordaram e ele saiu para investigar, mandando os outros se esconderem. Quando o homem ficou frente a frente com Bayliss, foi baleado e morto. Dentro, Bayliss matou a esposa de Sayed Jan e disparou contra 4 crianças, 2 sendo atingidas na cabeça, mas sobrevivendo aos ferimentos. Bayliss, tentando explicar suas ações, declarou mais tarde: "Eu estava tão irritado com esses homens, os donos das casas, por colocarem suas famílias em perigo assim. Você não teria terroristas correndo para a sua casa, sangrando. Você não atrairia pessoas à sua casa, onde sua família dorme, em busca de ajuda. Simplesmente não faria isso. Para mim, isso é difícil. Isso é realmente, realmente difícil de compreender. Eu os culpei, mas descontei nas mulheres e crianças. Eu estava apenas enfurecido." Bayliss, com pouca munição, decidiu voltar à base a 1h40 da manhã, 30 minutos após o começo do massacre. De volta à base, ele supostamente disse a outro soldado que havia matado alguns homens em idade militar e que iria voltar para terminar o trabalho. Notavelmente, apenas uma das pessoas que Bayliss matou até agora estava próxima da idade militar. O outro soldado acreditava que Bayliss estava sonambulando e tentou voltar a dormir, mas Bayliss não o deixou em paz até que ele prometeu cuidar de sua esposa e filhos para ele, ao que o outro soldado finalmente cedeu e concordou. Bayliss pegou um cinto de granadas, um lançador de granadas e mais alguma munição e voltou para fora. Desta vez, ele foi para o sul, para Naja Bien, onde matou um homem e ameaçou sua esposa colocando o cano de sua arma na boca de um de seus filhos. Um bebê na época. Felizmente, Bayliss não atirou. Ele deixou a casa e seguiu para a próxima, onde matou o cachorro da família e bateu e pisoteou vários membros da família. Um membro foi agredido tão violentamente que seus cabelos e pele grudaram na parede. Após as agressões, ele ajustou seu rifle para disparo automático e massacrou todas as 8 pessoas na sala. Um casal ainda vivia no cômodo ao lado. Ele os forçou a deitar no chão junto aos parentes mortos e os matou também.
Depois disso, o exército relatou que Bales derramou querosene de uma lanterna próxima nos corpos e incendiou a sala. Bales nega ter feito isso e sugere que derrubou a lanterna acidentalmente durante o ataque. Ao sair da casa, ele encontrou uma mulher idosa chamada Chatarina. Ele atirou na cabeça dela com sua pistola, já que seu rifle estava sem munição, mas ela supostamente sobreviveu. Sir Bales, de acordo com relatórios militares, esmagou o crânio dela com sua bota, pisoteando-a com tanta força que seu rosto e cabeça foram mutilados, deixando seu sangue espalhado nas paredes da casa de seu filho. Em seguida, ele pegou um corpo e o colocou na sala que estava em chamas e cheia dos corpos de seus parentes. Finalizando o massacre, Bailey afirmou que finalmente me atingiu. Ele disse a GQ: "Acho que há um ponto em que você percebe o que fez. É isso. Tudo pelo que você já trabalhou, tudo que você já amou, agora, em questão de horas, está destruído." Ele afirmou que colocou o cano da arma na boca, mas não conseguiu prosseguir, especialmente ao pensar em seus filhos. Em Al-Qazai, os moradores da vila buscaram ajuda desesperadamente. Um homem, filho da vítima Mohamed Naim, conseguiu um carro onde carregou os sobreviventes feridos para um veículo e dirigiu até um posto militar americano maior, onde foram tratados de suas feridas. Um dos sobreviventes era um adolescente baleado na parte de trás do crânio, enquanto outra era uma adolescente atingida na virilha e no peito, que se recusou a ser tratada até a chegada de uma médica. Nesse meio tempo, soldados do acampamento Bellomby buscavam o sargento Bales, dado como desaparecido. Às 4h47 da manhã, ele retornou à base. Seus 2 líderes de esquadrão, incluindo o sargento Jason McClacken, a quem ele confessou ter matado vários homens em idade militar, apontaram suas armas contra ele. As armas de Bales foram confiscadas e ele foi entregue aos Boinas Verdes. Por 8 horas, Bales oscilou entre confissões dolorosas e tentativas fracas de obstruir a investigação. Ele se recusou a responder sobre o sangue em suas roupas e supostamente destruiu seu laptop quando lhe trouxeram conforme solicitado. Após sua prisão, Bales foi retirado do Afeganistão para grande aborrecimento e raiva de seu governo e civis que queriam que ele pagasse pelas atrocidades que havia cometido. Em 16 de março, ele foi transferido do Kuwait para Fort Leavenworth, Kansas, onde ficou isolado, mas podia sair da cela para higiene e recreação. Uma semana depois, ele foi acusado de 17 assassinatos, 6 tentativas de assassinato e 6 agressões. Outras acusações logo seguiram, incluindo abuso de esteroides, consumo de álcool e tentativa de destruir provas. Bales foi defendido por John Henry Brown, a quem ele disse imediatamente que queria sair do exército e não queria ser enviado para uma 4ª missão. Brown planejava argumentar que Bales sucumbiu à pressão de sua última missão, observando seu histórico de problemas de saúde mental e que não estava em seu juízo perfeito ao cometer os crimes. Um neuropsicólogo, em relatório para a defesa sobre Bales, afirmou que a dissociação é parte do transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa sente como se estivesse se observando de fora, não se sentindo ela mesma. E trauma craniano. Não há muitas pesquisas sobre isso, mas o trauma craniano pode agravar a tendência de se dissolver sob estresse. Notavelmente, houve problemas em Fort Lewis, ou Base Conjunta Lewis-McChord, por décadas, com muitas alegações surgindo ao longo dos anos que afirmam que a base tem um histórico de rebaixar o diagnóstico de soldados com transtorno de estresse pós-traumático para doenças menores e posteriormente prosseguir com o envio. Os comandantes da base também foram acusados de não dar tempo suficiente para as tropas se recuperarem entre missões. Ademais, relata-se que a unidade médica da base está comumente desfalcada e mal equipada para atender o grande número de soldados que retornam da missão com traumas e problemas de saúde mental. Antes do massacre de Kandahar, soldados da base cometeram crimes terríveis. Em abril de 2011, um soldado matou sua esposa e filho antes de se suicidar.
enquanto 4 membros de um pelotão da 5ª Brigada de Ataque da Base, 2ª Divisão de Infantaria, foram condenados por matar 3 civis afegãos desarmados. Em janeiro de 2012, um soldado matou um guarda florestal. Em 2 casos distintos, soldados foram acusados de aplicar a técnica de waterboarding em seus próprios filhos. Na época do massacre, o diretor executivo de um centro de recursos para veteranos, próximo, afirmou que este não era um soldado rebelde. Job ALM é uma base rebelde com um grave problema de liderança. O Dr. Stephen Xenakis, psiquiatra e general de brigada aposentado, acredita que o caso de Ballis representa um problema maior. Tropas sobrecarregadas, após mais de uma década de combate, não estão recebendo cuidados adequados, física ou mentalmente, pelo exército. Ele acrescentou que o exército vai querer dizer que soldados que cometem crimes são rebeldes e casos isolados. O advogado de Ballis rapidamente notou que sua estratégia falharia. O destino de seu cliente estava nas mãos da justiça militar, e ele duvidava que os 6 jurados militares acreditariam em sua defesa de saúde mental ou que o exército tivesse alguma responsabilidade pelos eventos de 11 de março de 2012. Ele aconselhou Ballis a se declarar culpado em troca da promotoria desistir da pena de morte. Após meses de idas e vindas, finalmente foi acordado. Em junho de 2013, Ballis se declarou culpado de 16 acusações de assassinato, 6 de tentativa de assassinato e 7 de agressão com arma perigosa, sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também foi rebaixado ao menor posto de alistado, desonrosamente dispensado e perdeu todos os pagamentos e subsídios. Ballis buscou um perdão do então presidente Donald Trump em 2020, mas não o recebeu. Ele está preso no quartel disciplinar dos Estados Unidos da América, em Fort Leavenworth, Kansas. Em 2015, Ballis estava concluindo seu diploma universitário e se preparando para trabalhar na barbearia da prisão, onde ganharia $1 por hora, cortando o cabelo de outros detentos. Ele também adotou a fé cristã depois de seu batismo. Depois de preso, sua família foi transferida para a PJ Base do exército para evitar a mídia. No momento da escrita deste documentário, Carrie aparenta ainda ser casada com Bales. A partir de 2015, ela levava as crianças para ver o pai o máximo possível. Ballis acredita que procurava o Talibã naquela noite, mas admite que pode não ter estado em seu juízo perfeito, questionando se estava em transe e ainda perplexo com a situação. Ele afirmou diversas vezes que gostaria de pedir desculpas aos seus companheiros de exército e membros do esquadrão, as pessoas que ele acredita ter decepcionado naquela noite, mas não parece ter pedido desculpas às suas vítimas, por mais insignificante que isso possa ser. O escritor Brendan Vaughan reagiu a algumas das vítimas ao escrever seu artigo sobre Bales. Um dos sobreviventes, um adolescente baleado nas 2 coxas, anda com bengala. Ele temia que sua deficiência o impediria de encontrar uma esposa. Sua irmã, baleada na parte de trás da cabeça, estava praticamente sem resposta quando atendida pelos médicos após o massacre. Ela quase não consegue usar o braço e a perna direitos. Mohamed Wazir, que perdeu 11 membros de sua família naquela noite, incluindo 6 de seus 7 filhos, sua esposa e sua mãe, mudou-se para Kandahar e abriu uma loja. Os sobreviventes das atrocidades receberam $10 mil cada, e as famílias dos falecidos receberam $50 mil por vítima. Após sua prisão, colegas soldados enviaram cartas aos advogados de defesa de Ballis, descrevendo-o como um homem que, após uma década de serviço militar em que presenciou o assassinato e a mutilação de seus colegas, sucumbiu a uma escuridão que o engoliu por completo. Mas ainda assim, Ballis tem lutado para explicar suas ações, além de notar que ele agiu no piloto automático e que perdeu a compaixão por aqueles que não eram americanos. Depois de condenado, ele escreveu para o oficial sênior do exército, em JBLM, pedindo uma pena mais branda. Ele afirmou: "Minha mente estava consumida pela guerra.
Plantei guerra e ódio durante a maior parte de 10 anos e colhi violência. Depois de estar na prisão por 2 anos, entendi que o que eu pensava ser normal estava longe de ser normal. Em parte de sua conclusão sobre por que realizou os ataques, ele escreveu: cheguei à conclusão de que não existe um porquê. Existe apenas dor,